Oi pessoal, oi cosmonautas, olá iluminados. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo como um relato de projeção. Na verdade, esse relato é de uma projeção que eu tive vai fazer um ano, né? É minha primeira projeção, tá? Eu quis deixar aqui registrado porque ela, de certa forma, foi minha primeira projeção lúcida mesmo. Eu tive uma experiência assim que eu conseguia tocar nas coisas e de certa forma foi muito importante para mim, uma descoberta da espiritualidade. Então eu vou aqui relatar para vocês como é que foi. E nos próximos vídeos eu vou colocando também outros relatos, tá? Mas hoje vamos falar da primeira. Foi dia 12 de abril do ano passado. Eu sei disso porque eu anotei num caderno, né? Eu gosto muito de anotar as minhas experiências, não só como sonho, como projeção, como experiências que eu tenho assim, na meditação. Eu gosto muito de anotar essas coisas. E antes de tudo eu gostaria de pedir desculpas para vocês, que eu acho que vai ter um barulhinho aí na rua, né? O pessoal tá fazendo uma obra. Vai ter um barulhinho aí, eu acho que vocês vão ouvir, não sei se vai detectar. Mas se ouvirem, me perdoem, que eu estou fazendo o máximo aqui para poder contar para vocês. Tá? Então, essa experiência aconteceu no dia 12 de 4 de 2019, né? Se eu não me engano, foi numa quinta... Acho que foi numa sexta-feira à noite. Foi assim, eu tinha saído com meu esposo e com um amigo dele pra gente comer hambúrguer. Até aí, antes disso, eu fazia algumas experiências, assim... Não experiências, né? Eu fazia algumas técnicas. E desde então, fazendo essas técnicas, não acontecia nada, eu deixava para trás, fazia a técnica e ia dormir, né? Que existem técnicas para você entrar nesse estado energético para você poder projetar. Deixa eu colocar aqui. E aí, o que aconteceu? Eu fui dormir, quer dizer, a gente estava comendo hambúrguer, era por volta de umas 9h30, 10 horas da noite, e eu resolvi ir embora. Lembrei, era numa sexta-feira, até porque sábado eu ia trabalhar, né? Eu acordava de manhã para trabalhar. E aí eu falei, eu vou embora, né? Vocês me deixam em casa. O Júnior, ele queria até sair com um amigo dele, eu até deixei. Falei, sabe como é que é? A gente tem um relacionamento assim, que um confia no outro. Então ele resolveu sair com um amigo para tomar uma cerveja. Tudo bem. E eu fui dormir. Fui para casa dormir. Aí quando era por volta de umas 2h30 da manhã, 2 horas, não, menos, umas 1h30, 2 horas, eu acordei. E eu vi que o Júnior não tinha chegado, meu esposo. Aí eu acordei assim, não tinha feito técnica, não tinha feito nada, gente. Eu tinha acabado de comer, né, praticamente, bebi água. Aí eu levantei e fui beber água. Então eu resolvi ligar pro Júnior. Falei, Júnior, onde você tá? Já são quase 2 horas da manhã, não sei o quê. Tô te esperando, não consigo, porque assim, eu até durmo. Mas quando eu acordo e eu vejo que ele não tá do meu lado, sabe quando bate uma certa insegurança? Não é suspeitando, nada disso. É porque a gente tá tão acostumado a dormir com outra pessoa do lado, que quando tá sem, fica muito estranho. Aí o que aconteceu? Aí tá, eu esperei, aí ele chegou. Era umas 2h30, 2 horas mais ou menos, ele chegou. Aí a gente conversou, ele deitou na cama, a gente ficou conversando, eu bebi água, ele bebeu água. E aí a gente foi dormir. Beleza, aí eu virei de lado, né? Que eu costumo ou dormir de barriga pra cima ou dormir de lado. Raramente eu durmo de bruços, porque isso também interfere. Aí eu virei de lado, ele virou pro outro lado. E eu não sei quanto tempo que levou, não sei se foi questão de minutos, de segundos ou se foi questão de horas. Eu sei que eu comecei a sentir uma vibração dentro da minha cabeça. Eu tava entre o sono e a vigília, sabe quando você não tá ainda no sono profundo? Eu comecei a sentir uma vibração muito grande dentro da minha cabeça e um barulho. Parecia que tinha um helicóptero dentro da minha cabeça, né? Mexendo assim nos ouvidos. Aí eu comecei a sentir assim, e eu nunca tinha sentido isso, foi a primeira vez. Aí essa energia que estava dentro da minha cabeça, parece que ela começou a se espalhar pelo corpo inteiro. E eu comecei a sentir como se fosse choque. Como se eu estivesse levando choque no corpo inteiro, mas não era dor. Era uma vibração, meu corpo estava vibrando.
né? E aí eu comecei a sentir que eu tava subindo. É muito sutil, sabe, gente? É até difícil de explicar. Mas eu tava subindo e quando eu olhei pra baixo, assim, eu conseguia me movimentar. Eu falei, eu vi meu corpo dormindo. Aí eu mesma falei comigo mesma, assim, sem mexer a boca. Eu projetei, eu não acredito que eu projetei, meu Deus, eu consegui. E eu via lá meu corpo dormindo feio, tá, gente? Nossa, muito estranho. Tava empapado, assim, branco. E quando eu subi, assim, quando eu senti que eu tava em cima do corpo, eu comecei a ir de um lado pro outro. Eu mesma comecei a me movimentar. E o quarto, ele tinha uma iluminação, parecia uma iluminação branca. Não sei se aquela iluminação vinha do meu corpo astral ou se era do próprio ambiente mesmo, mas ele estava iluminado o quarto, tá? É que sabe visão noturna? Parecia visão noturna. Aí eu olhei assim, né? Eu não levantei, eu continuei deitada, porque eu pensei assim, eu projetei. E agora? Sabe quando você não traça objetivo? Foi o que aconteceu comigo. Eu não tracei nenhum objetivo, eu simplesmente projetei, porque eu já estava fazendo técnica há algumas semanas, estava interessada em conhecer o plano astral e obter autoconhecimento através disso, e aconteceu. Mas e agora, né? Aí tá, no quarto onde eu dormia, que era num apartamento antigo, tinha uma parede que ela ficava meio que na diagonal. E nessa parede eu pude observar que tinha umas energias assim, como se fossem cascatas de energia. Pense em laser, gente. Quando vocês assistem Star Wars, não tem aquele laser da espada lá dos Jedis? Então, eu vi assim, caindo pela parede do quarto, como se fossem lasers que se movimentavam em formato de raios e faziam um barulho de eletricidade muito grande, muito forte. E era uma cascata de lasers, assim, tudo branco, e muito branco, uma cor branca, assim, bem iluminada. Aí eu pensei, nossa gente, que isso? E foi tudo muito rápido. Aí eu olhei para a porta do quarto. O quarto onde eu dormia, lá no antigo apartamento, ele não tinha a porta, ele era só o buraco da porta. Foi aí que começou o negócio, gente. Eu olhei assim pelo buraco da porta, tinha um hominídeo. Um homem assim, ele parecia ser careca. Eu vi a sombra dele, né? Ele parecia ser careca, não ter cabelo. E ele tinha 1,5 m de altura. Pasme, ele estava na porta do quarto e estava me observando. Eu senti que ele estava na minha direção, assim, me observando. Aí eu olhei assim, né? E continuei me movimentando. Sabe? Você fica meio sem saber o que fazer, né? E eu fiquei com um certo medo. Eu falei, meu Deus, se eu sair daqui, esse bichinho me atacar, eu não sei o que vai acontecer comigo. Aí quando eu fui para um lado, eu virei o rosto. Quando eu virei de novo para um canto assim do meu corredor da cama, tinha uma pessoa do meu lado assim. Não parecia ser esse hominídeo, tá? Depois que eu comecei a ler, comecei a reler o meu relato, ele era maior e parecia que, assim, a impressão que dava é que ele usava um capuz. E eu senti uma energia muito forte, muito pesada. Aí eu coloquei a minha mão assim na frente, sei, intuitivamente, tá, gente? Foi intuitivo. Eu coloquei a minha mão assim na frente e eu falando, mas eu não falei por mim. Parecia que eu estava sendo usada naquele momento, porque eu senti dentro da minha cabeça uma voz feminina diferente da minha, falando assim: a vida é bela, ela é difícil às vezes, mas ela é bela. Né? Como se eu estivesse querendo apaziguar, né, o ser que estava ali do meu lado. E ele estava se mexendo muito. Ele abria a capa dele assim, aí ele tentava ir pra frente. Parecia que tinha alguma coisa bloqueando ele. Era muito estranho. E aí, quando eu falei isso, né, que eu movimentei minha mão, eu não vi nada saindo pela minha mão. Eu vi que a minha mão ela tinha um tom azulado, muito estranho, assim, parecia um azul índigo, fluorescente. Era uma cor fluorescente, muito, muito engraçado. E aí, quando eu falei isso, ele simplesmente parou. Ficou parado. Aí eu virei, eu falei, eu vou voltar pro corpo. Simplesmente foi intuitivo também. Eu falei, vou voltar pro corpo. E, pasmem, gente, foi muito difícil de me encaixar no corpo. Eu me encaixava assim, eu ia, mas com aquela dificuldade. E aí eu acordei, já dentro do corpo. Quando eu olhei o relógio,
que assim tem a cabeceira da minha, tem a cama e tinha o criado mudo e tava o meu celular, assim, né? Ele tava sem internet, mas estava lá, porque eu usava ele como despertador. Quando eu olhei no relógio, quando eu olhei no celular, eram 6:30 da manhã. 6:30 da manhã. Aí eu pensei, essa experiência aconteceu muito depois de eu ter dormido, mas eu ainda não estava dormindo? Ou realmente aconteceu nesse intervalo de tempo todo e pra mim passou tão rápido, gente? Foi questão, pra mim foram segundos. E quando eu olhei no relógio era 6:30 da manhã. Então, o que eu levo com isso tudo é que quando você persiste, você consegue. Pode levar o tempo que for. Eu levei mais ou menos 1 mês e meio para conseguir ter minha primeira projeção. E a partir daquela projeção, não parei mais. Assim, claro que depois daquela projeção, depois de um tempo, eu comecei a projetar um dia sim, um dia não. Hoje já deu uma diminuída. Eu mudei de casa, muitas coisas acontecendo, então eu dei uma diminuída nas projeções. Uma vez por semana e olhe lá. Mas mesmo assim, eu percebi que quando você projeta, você tem que criar um foco. Você tem que ter um objetivo. Porque não adianta você chegar lá do outro lado e falar, e agora? Muitas coisas podem acontecer e você está despreparado. Por isso que eu bato nessa tecla. Antes, estudem, leiam, vão atrás de autores que são especialistas no assunto, busquem palestras e busquem um sentido para sua projeção astral, aquele que tem interesse. Não projetar por projetar, porque já estou aqui. Busquem um objetivo. É esse meu recadinho de hoje, gente, foi esse o relato. Eu coloco até como título o som das energias, porque eu ouvi muito som de energia elétrica, não sei definir. Eram muitas energias e tinha muito barulho elétrico, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.